Pessoal, o nome da pregação de hoje é Como Lidar com o Sofrimento. Eu vou dar 3 maneiras de lidar com o sofrimento. Eu quero começar dizendo que a vida, ela é sofrimento. Não tem como você fugir disso. Mas eu quero também dizer que não importa o tipo de sofrimento que você está enfrentando ou vai enfrentar, o que é inevitável. O que você precisa mesmo para lidar com a dor, com a angústia, está aqui na palavra de Deus e ela é suficiente para você. Pode ser o luto, pode ser uma crise financeira, pode ser alguma dificuldade, alguma dúvida em relação ao seu amanhã, uma ansiedade. Não importa o tipo de problema ou de dificuldade que você está ou vai enfrentar. Aqui na Escritura está tudo o que você precisa. E neste texto em específico, Paulo nos dá 3 princípios para que possamos lidar com a dor. O nome da minha pregação é Como Lidar com a Dor. Eu não disse como superar, porque há alguns tipos de sofrimentos que não são superáveis. Há alguns tipos de sofrimentos que nós apenas suportamos, temos paciência e aguentamos esses sofrimentos. E na realidade o tema da minha pregação tem mais a ver com esses tipos de sofrimentos que nós temos que suportar, que Deus usa de maneira pedagógica para nos transformar e nos preparar para aquele dia em que estaremos com Ele. Então vamos ler Romanos 8, 18. Você lembra o contexto, né? Paulo começa falando que no capítulo 8, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Mas a gente pode ter convicção disso, de que somos salvos, é possível isso? E Paulo então desenvolve esse argumento, e ele diz assim: o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, que nós somos adotados. Esse é um grande testemunho, o Espírito de Deus em nós. Esse é o contexto, não esqueça disso, porque tem tudo a ver com o que a gente vai ler aqui. Romanos 8, 18. Considero que os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. E aqui ele vai desenvolver o tema de que o dia da vinda de Jesus é o dia da revelação dos filhos de Deus. O dia em que os nossos corpos serão glorificados. E ele diz então que a própria natureza anseia por esta grande revelação. Verso 19. Pois a criação, ou seja, a natureza, aguarda ansiosamente, na versão revista e atualizada traz assim, ardente expectativa, com ardente expectativa. Porque a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, a própria natureza, por conta do pecado de Adão, está corrompida. E isso é muito claro aqui. Verso 21. Na esperança de que também a própria criação seja liberada do cativeiro da degeneração. Ou seja, a corrupção se instalou para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. Essa figura aqui é importante, hein? Como se sofresse dores de parto. As irmãs, os homens não... Olha, os homens, para os homens entenderem o que é uma dor de parto, sabe quando você está com febre? É mais ou menos isso. Gente... Não, nós não temos noção. É assustador. Verso 22. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora como se sofresse dores de parto. Então, memoriza essa expressão, porque quem é mulher aqui e já experimentou um parto natural, essa ilustração, essa figura está muito presente aqui e tem tudo a ver com o texto de Paulo. Então fica fixo aí com essa figura que Paulo está usando. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, ou seja, não apenas a natureza está gemendo como uma mulher que está para dar à luz, mas nós também. Também nós gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente a nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Mas peraí, em Romanos 8, ele já tinha dito que nós tínhamos sido adotados, mas agora ele está dizendo, olha, a gente aguarda ainda a nossa adoção. Ele vai explicar agora. Porque fomos salvos na esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança. Pois como alguém espera o que está vendo? Ele está argumentando o seguinte: a nossa salvação, ela de fato, ela se conclui
no dia da vinda de Cristo. O que nós temos agora é fé. Ora, e lembra que eu vou falar disso mais daqui a pouco, esperança para Paulo não é como nós usamos em português. Esperança para nós é, olha, eu tenho boas expectativas de que vai acontecer. Não, para Paulo não é isso. Para Paulo, esperança é certeza absoluta. Certeza absoluta. Então, ele está dizendo, olha, se você vê, então você não espera. Aí ele diz, nós fomos salvos na esperança. Ou seja, a nossa filiação, a nossa adoção, ela de fato se consuma no dia de Cristo Jesus, no dia da vinda. Verso 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Com paciência você geme enquanto está dando a luz. Essa é a figura. Ele está retratando esse período em que estamos aqui, como se fosse os 9 meses, como se fosse o período do nascimento de uma criança. Sofrimento. Muitas vezes, sofrimento terrível. Essa é a figura que ele dá. Verso 26. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. É óbvio. Se por conta do nosso pecado, a nossa salvação, a nossa filiação só vai se completar no dia de Cristo Jesus, é claro que o nosso relacionamento com Deus hoje, ele ainda não é completo. E por isso o Espírito Santo está aqui para nos suprir. Essa é a figura que Paulo está usando aqui. Verso 27, aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. E por aí vai. E o resto eu vou pregar na próxima mensagem. Eu vou dar um resumo dessa porção aqui. Fomos adotados, mas essa adoção aconteceu pela fé. Ela vai se consumar, de fato, no dia da vinda de Cristo, quando os nossos corpos serão redimidos. Ele disse isso, olha, a nossa adoção, a redenção do nosso corpo, esse é o tema. O nosso corpo não foi redimido. É por isso, inclusive, que ficamos cansados, que ficamos doentes e que morremos. Por fim, ali, no dia de Cristo Jesus, em que os nossos corpos serão redimidos, todos os sofrimentos e corrupções serão eliminados. Até lá, a esperança, com paciência aguardamos, a esperança nos mantém firmes em meio a este mundo de sofrimento. Este, então, é o tema, e eu vou começar assim. O sofrimento atinge toda a criação. Ele diz isso aqui, a própria natureza geme, e nós também, obviamente, fazemos parte da criação. Então, toda a criação foi afetada pelo pecado de Adão, pelo pecado do homem. Porque homens brigam entre si, pecado. Porque placas tectônicas se chocam. Porque o mar não respeita o seu limite. E ele avança, destruindo casas, matando pessoas. Porque um tem que morrer para que outro viva neste mundo. O ciclo da vida é o ciclo da morte. Toda a natureza, ela está debaixo de corrupção por conta do pecado, diz o apóstolo Paulo. E, como eu acabei de falar, obviamente, o homem está incluído também nesse bolo, nesse pacote. Lembra o contexto? Não há mais condenação. Não há mais. Não há mais condenação. Podemos ter certeza disso? Podemos. E por que podemos? Porque nós somos filhos de Deus e o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Porque fomos adotados. Ok. Porque logo após falar disso, Paulo coloca a ideia do sofrimento. Porque muita gente é tentado a acreditar que por conta do sofrimento, Deus não a ama, ele não é um filho de Deus. Por isso está aqui. Quantas e quantas vezes nós vemos isso na nossa história e principalmente na Escritura? No Salmo 73, o salmista diz que ele quase caiu da fé. Por quê? Por conta da situação de sofrimento em que ele se encontrava. Ele via a prosperidade dos ímpios, olhava para si mesmo e dizia, esses homens, tudo que eles fazem dá certo, eles prosperam, a sua alma se farta de banho e de gordura, eu, entretanto, sofro, os justos sofrem. O sofrimento pode ser uma grande tentação. Nós vemos isso também na parábola do semeador.
Jesus diz que o semeador saiu a semear e jogou várias e várias sementes em todos os lugares, em vários solos. Um desses solos, o texto bíblico diz que a semente caiu em solo rochoso. E que tipo de solo era esse? Era o coração humano, obviamente. E esse solo rochoso significava o seguinte: era aquele homem que recebe a palavra com alegria, mas não tendo raiz em si mesmo, diante dos sofrimentos e das perseguições e das angústias, ele, por não ter raiz em si mesmo, ele se desvia. O seu prazer em Cristo é muito momentâneo, é muito curto. Então, está vendo? Você nota isso aqui. Como que a ideia do sofrimento está muito associada ao que ele falou sobre filiação. Eu não posso ser filho de Deus porque eu estou sofrendo. Como é que eu posso ser um filho de Deus? Ou, uma outra ideia, eu sou filho de Deus, portanto eu não vou sofrer. Uma maneira diferente de dizer a mesma coisa. Eu não vou sofrer. Como então nós lidamos com o sofrimento? Como que Paulo está ensinando o povo de Deus a lidar com o sofrimento? 3 maneiras. Primeira, aceitar que a vida é sofrida alivia o sofrimento. Aceitar que a vida é sofrida alivia o sofrimento. Veja o que ele diz no verso 25. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ele está dizendo que a natureza geme, e depois ele diz, nós também gememos, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, enquanto ele aguarda, diz Paulo, ele geme. Esta vida, ela é recheada de sofrimento. Aceitar inúmeros sofrimentos é o que torna a vida mais amena. Eu sei que o que eu estou pregando é muito diferente daquilo que é pintado pelos falsos pastores e pelos coaches da vida. Eles jamais diriam algo como, algumas coisas você tem que aguentar. Algumas cruzes você precisa carregar. Eles, como cristãos, não deveriam se chocar com tal discurso, já que o símbolo da nossa fé é um homem justo, inocente, carregando os pecados de outros, sofrendo de maneira mais atroz possível. E ele disse para nós, vocês também devem carregar a cruz de vocês. Eu sei que há muitas explicações para isso, mas é claro que ali um judeu, um romano, ao ouvir Jesus falar sobre isso, eles entendiam claramente. Jesus estava dizendo, olha, por mim você deve ir até a morte, se preciso for. Inúmeros sofrimentos você vai ter que suportar, se quiser me seguir. Bem-aventurados se vocês forem perseguidos pelo meu nome, o que é obviamente sofrimento. Mas a figura, o homem moderno, ele não aceita isso. Ele não aceita. Alguns motivos que explicam porque a geração moderna tem tanta dificuldade com o sofrimento. Primeiro, o avanço da medicina. Você tem elementos anestésicos para tudo que é lado aí hoje. Antigamente não era assim. Segundo, o avanço tecnológico também sanou vários problemas, diminuiu o sofrimento de vários trabalhos. Trabalho é sofrimento. Mas o avanço da tecnologia amenizou e muito. O trabalho continua sendo complicado, mas amenizou e muito. Por exemplo, pense antes da empilhadeira. Que sofrimento que não era. O avanço da tecnologia amenizou muitas coisas. Mas há um outro motivo também que explica uma geração, principalmente cristã, que tem muita dificuldade com o sofrimento. A teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela anuncia que se sofremos é porque estamos em pecado, vivendo em pecado. É claro que o sofrimento, de uma maneira direta ou indireta, está sempre relacionado com o pecado. Se não houvesse pecado nenhum, ninguém morreria. É claro, mas eles dizem, não, se você sofre é porque você está em pecado. Você está em adultério, você está roubando. Que quem sofre, quem é filho de Deus, quem é de Deus, não pode passar por privações, não pode enfrentar doença. Há vários segmentos evangélicos que chegam a citar, por exemplo, Isaías 53, que fala que ele levou sobre si as nossas dores e dizem, está vendo? Vocês não ficarão mais doentes. No final das contas, você sabe que a morte é sempre isso, é a falência do corpo.
ora, a dedução lógica de que nunca ficaríamos doentes, então, é que também não iríamos morrer. Eles não notam esses absurdos que falam. Não notam. Mas, enfim, eu sou filho de Deus, eu não sofro. Aqui ele está dizendo, nós sofremos. O símbolo da nossa fé é símbolo de sofrimento. Paulo diz em 1 Coríntios 13 que o amor tudo sofre. Ou seja, o ápice, neste mundo caído, o ápice da existência é o amor. E este caminho do amor não é um caminho sem espinho. Então, o sofrimento, ele faz parte da vida. E ele faz parte da vida do cristão. E este é o tema, somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus, somos o povo de Deus, fomos adotados por Deus. Um dia estaremos com Cristo. Tá, Paulo, e no intervalo, o que acontecerá conosco? No intervalo, haverá muito gemido, como da mulher que está para dar à luz. Faz parte da existência. Anunciar isso, saber que a vida é assim, ameniza o sofrimento. Ameniza. Eu não acho que exista algo pior do que você perder alguém e alguém falar para você, não chore. Eu falei, não, pelo amor de Deus, deixa eu chorar. Você sabia que o Conselho de Psiquiatria americano, para eles, se você perdeu alguém e você fica triste por 2 semanas, é normal. Passou de 2 semanas, eles consideram depressão? Sabia disso? Os vendedores de remédio gostam mesmo de classificar todo mundo como doentes. É sempre um bom negócio. A Bíblia fala que o povo chorou por Moisés 40 dias, de maneira oficial. 40 dias. A vida, ela é sofrida. A vida é sofrida, muito sofrida. Davi, diz o texto bíblico, que estava fugindo de seu filho Absalão. E diz o texto que no meio do caminho aparece um enviado do diabo e começa a atacar pedras em Davi e a amaldiçoar Davi. Um dos generais de Davi se levanta e diz, meu rei, o senhor quer que eu o destrua? Davi diz assim, não, deixe. Quem sabe foi Deus. Deus o enviou para me punir. Você imagina um crente atual falando um negócio desse? Um crente modernete, da teologia da prosperidade, dizendo uma coisa desse tipo. Não, esse é um sofrimento que eu tenho que aguentar. Acho que foi Deus que o enviou. É inconcebível para eles. E é justamente por isso que a vida deles é tão sofrida. Porque eles são muito frágeis. Eles não foram preparados para o combate. Eles não foram preparados para o sofrimento. A teologia que lhes é apresentada não os preparou. Por isso, eles saem na tempestade sem guarda-chuva. Estão desamparados. O conselho de Paulo é, a vida é dura. Os sofrimentos são como a mulher que está para dar à luz. Essa é a figura que ele usa. Mas ele diz, com paciência aguardamos. Só isso, não é nada. Ele não diz, creia e não haverá dor. Não, a figura continua. A figura do parto está aqui. O que ele diz é, com paciência aguardamos. Lembra de Maria diante do anjo? Você vai dar à luz o Filho de Deus. Ela sabia da implicação. Ela sabia muito bem da implicação. Imagine ela chegar e dizer, estou grávida do Espírito Santo. Ela sabia muito bem que ela podia ser apedrejada. Ela sabia que carregar Jesus, como sempre, implicaria em sofrimento. Ela sabia. Ela diz assim, amém. Que seja feita em mim a vontade do Senhor, na sua serva. Ela aceita pacientemente o sofrimento de carregar Jesus. O salmista, no Salmo 40, ele diz isso, esperei pacientemente no Senhor. E ele continua, eu estou num tremedal de lama. Essa é a figura que ele usa. Estou num tremedal de lama, num fundo do poço. Eu estou aqui, parece que nada está acontecendo, mas eu estou paciente. Eu estou pacientemente esperando que Deus intervenha. A vida é sofrida. Mesmo, não importa o que você faça. Eu não estou aqui, obviamente, ao falar isso, dizendo que a vida cristã é infeliz. Não é isso que eu estou dizendo. Gálatas 5:22 declara que o fruto do Espírito é alegria. Paulo diz que aprendeu a estar contente em toda e qualquer circunstância. O crente, ele é feliz, mas é em meio aos gemidos. Muitas vezes é em meio aos gemidos. O parto é assim.
é sofrimento, seguido de uma alegria que faz você se esquecer do próprio sofrimento. Eu coloquei aqui um relato, né, de um obstetra. Ele fala exatamente isso. Olha, a mulher está ali, a gestante está urrando de dor, e assim que recebe o filho no colo, para de pensar no sofrimento. Isso é um relato aqui de um obstetra. Não um cristão, é só um obstetra. É isso mesmo, nós sofremos, nós enfrentamos dificuldades. O trabalho é assim. O trabalho, não importa que tipo de trabalho você tenha, o trabalho é sempre suor do seu rosto, é sempre um gemido. Você pode ter uma empresa boa, estabelecida, e aí um dia vem o governo, porque o governo é especialista em fazer você quase ter um neném lá, né? O governo faz isso. Como que ele faz? Põe lá uma exigência na sua empresa que não tem cabimento, negócio inútil, faz você perder um dinheirão. Dá vontade de chegar em... Eu lembro, gente, aqui para resolver aqui um documento aqui da igreja, cheguei em casa chorando, gente. Chorando, porque o governo não resolvia. Chegava lá, a mulher não sabia, eu tive que ensinar a mulher, você acredita? Tive que ir para casa, eu estudar, pagar uma contadora para aprender, para ela então fazer a documentação, liberar a documentação da igreja, que a gente tinha comprado um imóvel e precisávamos regularizar, e ela não sabia. Um absurdo, mas claro, ela estava com o dela garantido, não podia ser mandada embora. Está vendo? Eu amo meu trabalho, mas é sofrido muitas vezes. Criar filhos é sofrido também. É uma bênção, mas é sofrido. É complicado inúmeras vezes. E mesmo, pense na pessoa rica. Pense numa pessoa rica. Mesmo rico a gemidos. Eu estava hoje num local, e aí, uma mulher que trabalha no local lá, né? Não que eu quis ouvir, mas ela estava gritando, boca aberta, e falando, né? Porque o fulano é rico. Mas de que adianta? Está lá 3 meses, acho que era o patrão dela, né? Está 3 meses com dor e não tem dinheiro que resolva. Não tem dinheiro que resolva. Mas mesmo o rico saudável, há gemidos, há angústias que são da alma, que o dinheiro não pode sanar. Não importa o ambiente que você esteja. Não importa. Sempre há gemidos nessa vida. Sempre há, sempre há. Mas a nossa geração não aceita isso. É por isso que, por exemplo, você vê mulheres reclamando. Lá em casa, estou cansada. Aí teve um neném, e aí está com dor de cabeça, e está mesmo. Está com dor de cabeça. E aí o outro menino chora. Aí o marido chega e já deixa o sapato não sei de onde, sabe? E aí já começa aquela choradeira. Porque aqui ninguém me ama. Porque aqui, sabe aquele negócio? E aí o homem também. Uma choradeira também. Porque você não entende a pressão que eu recebo no trabalho. E é pressão mesmo. É pressão real. Ele está falando a verdade. O sofrimento que é. É porque você não sabe o que eu passei no trabalho. E às vezes ele não está mentindo, não. É real. É real. É sofrido, é doído, é humilhante. A vida é assim. A vida é assim. O que Paulo fala? Diante de todos os gemidos, pacientemente aguardamos. Faz isso, irmã. Faz isso. Lembra de Jesus que foi como ovelha muda para a cruz? Vai quietinha. Não fica o tempo inteiro, sabe, reclamando de tudo e de todos. Você, homem, vai para casa e seja homem de verdade. Aguenta o tranco. Para de choramingar. Para de querer chorar no colo da mamãe depois de 30 anos, meu Deus do céu. Aguenta. Aguenta quietinho. Fica quietinho. Aí às vezes você chega lá, fez tudo, trabalhou, um sofrimento danado dentro do trabalho, eu sei, é real. Aí você chega em casa, sua mulher também teve um dia sofrido, aí deixou você sem comida, o que você faz? Meu Deus. Não, aguenta. Aguenta. Paulo fala isso. Pacientemente. Essa é a primeira maneira de lidar com o sofrimento. Aguenta que dói menos aí, não tem outro jeito não. Segundo, aceita que dói menos, né? Comparar o presente com o futuro. Ele faz isso. Porque eu tenho por mim que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Ele está dizendo que é incomparável. Quando nós queremos medir algo, nós comparamos. Por exemplo, o Sol. Se falássemos todo o número, qual é a massa do Sol, o volume do Sol? É muito número, muito zero, muito zero. Mas se eu falar assim para você,
O Sol, a sua massa, é 300 mil vezes a massa da Terra. E o seu volume, 1,3 milhão. Maior que o volume da Terra. Está vendo? A ideia de comparar te situa no espaço, para que você note quão grande é o Sol. E alguns dizem ainda, os cientistas vão dizer, que o Sol ainda não é uma das maiores estrelas. Puxa vida, que coisa. Assim você vai tendo uma noção, quando você compara. A questão é a seguinte, no caso aqui do nosso presente, você não tem o futuro para comparar. Você só tem o agora. O futuro, como vai ser lá, você não sabe. Você não viu, você não experimentou. É pura fé. É fé. Quando você sofre, você não tem esse outro elemento para comparar. Você tem a fé apenas. A fé no que a Bíblia diz, que todo choro, toda lágrima será enxugada, que nós vamos nos esquecer de todo sofrimento, que todo sofrimento aqui será mínimo, será uma, sabe, como a ilustração que eu sempre dou, é mais ou menos essa. Imagine 1 segundo de sofrimento, se Deus dissesse para você no dia do seu nascimento, 1 segundo de sofrimento, 70 anos só de alegria. Só de alegria. Não vai ter governo perturbando, seu time vai ganhar todos os anos, sua mulher vai ser linda, maravilhosa, vai falar pouco. Você imagina? Vai ser assim. A vida inteira. 1 segundo de dor. A ilustração, obviamente, nem é minha, nem lembro mais de quem é. Mas você só vai ter essa percepção mesmo quando você estiver lá. Agora, você não tem esse outro elemento para comparar. Você tem apenas esse elemento, que é o futuro, pela fé. A crença de que Deus diz que nada neste mundo, nenhum sofrimento, por mais terrível que seja, pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. E terceiro, e último princípio, esperança. Primeiro, lidamos com o sofrimento aceitando-o. Quanto mais nós temos paciência, nós confiamos que Deus está no controle. Como Davi, nós aceitamos os sofrimentos que muitas vezes Deus manda. Melhor nós lidamos com o sofrimento e menor se tornam os sofrimentos, quando nós entendemos que a vida é sofrida. Segundo, quando nós comparamos o tempo presente com o futuro pela fé. E terceiro, a terceira maneira de lidar com o sofrimento é esperança. Ele diz, na esperança fomos salvos, pacientemente aguardamos porque temos esperança. E como eu disse para vocês, esperança para Paulo não é uma boa chance de que algo aconteça. Esperança para Paulo é certeza absoluta. Como ele diz, por exemplo, em Filipenses 1,6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós é fiel para completar. E aqui também em Romanos capítulo 8, que eu vou dar seguimento semana que vem, ele vai continuar dizendo assim, porque nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer criatura podem nos separar do amor de Deus. Paulo não tem dúvida, nós vamos estar com Cristo. Para Paulo isso já está resolvido. Esperança para Paulo é certeza absoluta. Você não tem, mas Paulo diz, teremos, é certeza absoluta. Ora, como resistimos a isso? Sofrimento, como uma mulher que vai dar à luz. Fé. E este foi o tema da minha pregação, né? De domingo. Como foi o nome mesmo dela? Como da minha série Ateísmo. Quem está me ouvindo lá, né? Pela internet pode já. Estou fazendo aqui um card já. Quer dizer, não sei se vai dar para fazer o card aí. Mas enfim. Tem tudo a ver com a minha pregação de domingo. Como o problema do mal do mundo, acho que é esse o título, né? É a 4ª pregação da série Ateísmo. A esperança, ela nos mantém de pé. Como que a esperança, a fé, a convicção plena. Deus me ama. Deus me ama. Eu não sei por que eu estou passando por isso, mas Deus me ama. Deus é justo. Deus é justo. Ele não permite nenhum tipo de injustiça. Nenhum tipo de injustiça será deixada para trás. Ele vai punir todo o mal. Deus me ama, Deus é justo. E o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado. A esperança,
A esperança é essa força que nos mantém de pé. Não há outro caminho. Não há outro caminho para enfrentarmos os nossos sofrimentos, a não ser com aquela convicção plena que Paulo vai dar aqui, ó, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O tema ainda é sofrimento. Ou seja, tudo como assim? Não importa quão profunda seja a dor, Deus usa para o nosso bem. Lembra disso, gente. Lembre-se disso. Se até a cruz foi revertida em glória, o lugar de vergonha se transformou em lugar de glória, o lugar de morte em lugar de vida, o lugar de humilhação em lugar de honra. Não há nada que não possa ser revertido. O nosso Deus não transforma apenas água em vinho, Ele também transforma desgraça em alguma coisa boa, que glorifique o seu nome e faça bem ao seu povo. Esperança. Puxa vida, né? Eu fiquei pensando em como ilustrar isso para vocês. Como ilustrar? Às vezes não nos lembramos de todas as coisas. Agora o que está muito fresco na minha memória são as experiências que eu mesmo vivi. E aí eu mesmo olho para a minha caminhada com Cristo Jesus. Estou indo para 20 anos aí. E eu tenho certeza que todos esses elementos aqui estiveram presentes na minha caminhada. Todos eles. Em todos os momentos, naqueles momentos mais terríveis, momentos de dificuldades aí que demoraram anos e anos, que duraram anos e anos. Esses 3 elementos aqui. Olha, a vida é sofrida. A vida é sofrida. Mas, e algumas coisas aqui eu vou apenas suportar. Mas não tem problema, eu comparo isso aqui com a glória. E terceiro, fé. Fé de que Deus, ou Ele arranca esse problema, Ele pode fazer isso, Ele pode fazer com que a gente supere. Ou fé para que Deus me dê graça para suportar. Como fez com Paulo. Paulo pediu que Deus levasse Paulo a superar o espinho. Deus disse, não, esse espinho vai ficar aí. Eu não vou retirá-lo. Você vai ter que suportar. E aí Paulo diz, não tem problema, o Senhor confere graça. Quando Deus não confere graça para que você supere, Ele confere graça para que você suporte. Ele sempre faz isso. Ele sempre. Então, fé. Fé de que, de alguma maneira, Deus estava usando aquilo ali para o meu bem. De alguma maneira, Deus estava me quebrantando. E aí, obviamente, hoje, 20 anos como cristão, eu olho para trás e eu vejo eu mesmo, há 15 anos, há 10 anos, eu me vejo e eu olho para mim há 10 anos e penso, nossa, naquele dia eu estava desesperado. Naquele dia eu falei, gente, mas isso aqui não dá para, isso aqui não tem solução. Não tem como sair. Mas como que Deus pode usar isso para o meu bem? De que jeito? O que isso pode servir para o meu bem? Esse era o meu pensamento. Mas ao mesmo tempo eu lembrava, mas se Ele disse, está dito. Eu confio, eu espero. E hoje eu olho para aquele rapaz, se eu pudesse voltar no tempo, eu falaria para ele, olha, vai dar tudo certo. O Senhor é conosco. A mão dEle é sobre o seu povo. Creia. Não há nada que Ele não reverta para o seu bem. Aceite pacientemente inúmeros sofrimentos, aqueles que podem ser mudados. Na realidade, ore por todos, ore para que Deus os livre de todos. Eu sempre oro. Mas se Deus fala não, o espinho vai ficar. Lembre-se, o espírito também ficará. Aceite. Lembre-se de comparar esta vida com aquela e tenha esperança. Não importa o que você esteja enfrentando, os princípios bíblicos que Paulo nos ensinou aqui valem para todos. Vamos ficar de pé?